Sejam bem-vindos ao nosso Bora Ressignificar. Gente, é uma alegria imensa nesse episódio com um novo nome, né? Uma nova estrutura e com um convidado maravilhoso. Então, assim, mas antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer, né, aos nossos parceiros Luminous Play com o Éder, agradecer a nossa querida Grace Lemos, nossa marketing maravilhosa, que ela nos proporciona todo esse marketing, tanto na página do Instagram, como também nas fotos, enfim, tudo. E também avisar vocês que a nossa pós-graduação em Suicidologia já está aberta às inscrições, né, em que eu coordeno na Unifor, Universidade de Fortaleza. Então, assim, sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Ressignificar. Hoje eu vou apresentar para vocês um convidado que ele é uma pessoa que eu já amei, assim, de cara conhecer. Na primeira ligação que nós fizemos, acho que passamos 2 horas, se eu não me engano. E na segunda ligação, que foi para poder só confirmar, foram quase 1 hora, para você ver como a coisa flui, né? E aí eu não poderia apresentar ele se não fosse de uma forma com que ele me trouxe, que é uma forma linda de dizer assim. Ele é um dos 7 filhos da Dona Francisca, né, acho que acima de tudo. Ele é um religioso, né, dos padres paulinos. Ele no momento, ele é um colaborador da Capela Santa Edvige. Ele hoje também tem uma participação, aliás, ele tem um programa na quarta-feira na Rádio Dom Bosco. Minha nossa, só de falar assim, já cansei. Além de várias coisas que ele faz, que são maravilhosas, que a gente vai conhecer mais ainda. E ele tem um coração enorme. Assim, é uma pessoa imensa, de coração grande, acolhedor. E acolhe demais esses enlutados. Então, com muito prazer, com muita honra, Padre Tom Viana. Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Gostei muito do nome, viu? Bora Ressignificar. Eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Cuidar de pessoas que vivem esse processo chamado luto, que é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão necessário falar. E há algum tempo eu venho me dedicando com muito respeito, com muita seriedade também, nesse projeto. E, sobretudo, cuidando de pessoas. Então, estar aqui hoje com você e poder falar desse projeto, para mim é uma honra. Muito, muito obrigado. Nós é que nos sentimos extremamente honrados pela sua presença, Padre. Então, assim, eu confesso que fiquei muito feliz de lhe conhecer, né? Assim, é uma pessoa que eu quero estar próxima, inclusive já até fiz um convite para ele, porque junto à pós-graduação tem outros projetos, porque eu sou assim, eu sou meio dinâmica, sou parecida com o senhor, né? Um pouquinho. E aí eu disse, já vai ficar comigo em algum ponto, né, na vida. Mas, assim, Padre, eu queria muito saber onde é que tudo isso começou, né? Porque a gente, não só eu, mas todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo, ele quer muito saber onde é que começou tudo isso, né? Que projeto é esse? Que coisa... Que encontro foi esse com Elizabeth Kubler-Ross? Exatamente, Ana, foi muito curioso, assim. Próximo de 2020, eu estava finalizando uma especialização em psicologia. E eu tive uma das disciplinas que é a tanatologia, que é o estudo da morte, ou o processo de morrer. E na época, eu me lembro que eu fiquei tão mexido com essa disciplina e gostei muito de compreender um pouco o que era a morte como um processo. E porque, como padre religioso e lidando com a morte praticamente no meu dia a dia, eu tinha apenas um viés desse olhar para a morte. Estudar sobre a morte, para mim, foi muito interessante, porque eu acho que eu atravessei uma fronteira, porque fui compreender, curiosamente, a vida por trás da morte, e o que é muito curioso, porque, na verdade, no fundo, eu sempre estudei isso, mas eu acho que era só uma questão de foco, não é? Eu estava com foco daquilo que era o meu trabalho e do que eu fazia no meu dia a dia. Acontece que em 2020, minha mãe fez a passagem. Uns 3 meses após o término do meu curso e de ter estudado isso.
Nossa, quer dizer assim, foi quase que como um ritual, né, partir pra eu acho que foi Exatamente. uma forma, né, Uma inclusive de preparação. preparar, pronto, exatamente. Pareceu exatamente uma preparação, né. Sim. E aí, Ana, eu acessei uma dor muito doída. E sabe, naquele momento, eu também me coloquei no lugar das pessoas que eu atendi, que eu participei, que eu fiz as exéquias, que eu celebrei a missa de sétimo dia, de 30º dia, né, dos acompanhamentos, e eu pude acessar uma dor do outro lado, porque lá naquele momento eu era, como você bem apresentou, o filho da dona Francisca. Então, para além do ser padre, do religioso, que faz a celebração das exéquias, que acompanha a família dos enlutados, mas naquele momento eu acessei uma dor minha. E por acessar essa dor, eu compreendi que nós poderíamos, como igreja, fazer algo mais. E eu comecei a estudar. Encontrei a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que para mim é uma referência. Na Mara verdade, ela é uma referência primeiro em cuidados paliativos, né? referência aos Eu, cuidados paliativos. eu gosto Eu amo muito a Kubler-Ross, né, ela foi pioneira em muita coisa, né. muita coisa, exatamente. E o que eu achei de mais interessante, estudando a obra, a vida dela, foi que também ela compreendeu que, na verdade, uma coisa não estava dissociada da outra. Quando você cuida de alguém que está morrendo nos seus últimos dias, o passo seguinte é cuidar, na verdade, das pessoas que ficaram, porque a dor permanece. Então, quando eu fui ler, estudar e me aprofundar sobre os estágios, que na verdade eu também agora compreendo que quando você vive uma experiência de luto, você não tem um prazo definido. O luto, na verdade, não tem um tempo definido. Entretanto, você passa por alguns estágios e processos de compreensão e de ajuste quando você se dá conta de que um vínculo muito importante foi rompido. Interessante você falar isso, eu queria entender um pouco como é que foi para te identificar isso no teu próprio luto, né, Sim. porque, foi uma coisa que você me falou ontem, que gente, ontem foi quase 1 hora com ele no telefone, e assim, e quase que ele não desligava, né, porque eu não queria desligar não. Teve uma hora que eu disse assim: "Gente, eu preciso desligar, eu preciso resolver um bocado de coisinha aqui". Mas foi tão marcante você ter me dito, né, que você foi lá e fez o ritual de passagem como padre, né, Sim, e todo aquele processo, né, de poder entregar, né, a alma da sua mãe a Deus naquele momento, né, aquilo me emocionou tanto. Eu queria entender, assim, como é que foi, né, para você, enquanto pessoa mesmo, enquanto filho da dona Francisca, né, porque a gente vê assim: "Ai, o padre, né, o isso. padre não tem sentimento, o padre não". Exato. Ou lida tanto com isso no dia a dia. Não, o padre não tem sentimento, o padre não come, o padre não dorme, o É, padre vive para rezar, né. E aí, assim, e não, é um ser humano, né. Porque exatamente. naquele momento é o filho da Francisca que estava, Isso, da dona Francisca que estava ali, né. Como é que exatamente. foi acessar esses componentes, né, assim, inclusive de identificar, né, e sobre isso internamente, porque a gente acaba identificando por teu estudo, sobre as fases do luto, né, de Uhum. Kubler-Ross, mas como é que foi isso? Me conta pra gente, né. Para mim é justo compreender o humano que eu sou e experimentar a dor da tristeza, compreendendo que a partir dali uma nova história passaria a ser contada. E eu hoje tenho isso muito claro. Quando você perde alguém que você ama, e hoje para mim eu confesso, Ana, que é até difícil falar perder alguém que você ama, porque no fundo você não perde. Entretanto, um vínculo é rompido, né? E aquele contato ele já não existe mais. Mas uma parte de você vai com essa pessoa. Então, naquele momento eu me dei conta que eu não seria mais a mesma pessoa. Isso para mim ficou muito claro. Então, acessar essa dor em mim e compreender essa tristeza em mim, eu diria que foi um dos maiores uma das maiores descobertas para mim como ser humano, porque eu pude me reconhecer nas minhas limitações, na dor da minha tristeza e compreender que ali eu começava a viver o meu processo de luto.
Não foi fácil. Nossa. Eu me lembro que quando eu cheguei e vi a minha mãe, e à medida que o velório acontecia e se aproximando do momento do sepultamento, na hora da encomendação, uma pessoa muito querida da minha família, que também era ministra, chegou para mim e disse assim: Padre Tom, você não precisa fazer essa encomendação. Deve ser muito doloroso para você. Eu disse: é verdade. Vai ser provavelmente. Mas eu também sinto que a minha mãe iria querer que eu fizesse, porque nós tínhamos uma relação muito boa. A minha mãe era ministra, ela era muito próxima da igreja, ela visitava os doentes, ela, enfim, uma pessoa muito de uma vida muito Religiosa, né? religiosa, Muito cheia de né? fé, né? Muito cheia de fé. E com uma fé operante, que você disse que ela cuidava das Exatamente, pessoas, né? isso. Buscava ajudar. E muito ativa na comunidade. Então, nós sempre tivemos uma afinidade e uma relação muito próxima nesse sentido. E aí eu pensei, eu vou fazer essa celebração como eu penso que ela gostaria. Então, por exemplo, a minha mãe era muito detalhista, viu? Então ela olhava e dizia assim, quando às vezes ela ia em uma celebração, essas flores são de plástico? Não, isso aqui tem que ser flores. Naturais. Então, a primeira coisa que eu disse quando eu comecei a celebração foi assim, gente, ainda bem que esse caixão ele está todo com flores naturais. Porque minha mãe não iria gostar nadinha de que essas flores aqui elas fossem de plástico, né? Interessante o respeito, né? Os Isso, detalhes dela, né? exatamente. Eu entendo ela porque eu sou extremamente detalhista. E Eu sou aí, insuportavelmente detalhista. e aí, Ana, eu fui tentando fazer da forma, porque minha mãe era uma pessoa de muito bom humor também, né? Eu tenho isso. Minha família Então tem você isso. puxou a ela. Então já sabemos de Sim, onde você puxa esse seu bom humor. minha mãe tinha um bom humor incrível, uma risada gostosa, estava sempre sabe, de bem com a vida. Então ela tinha muito isso. E eu diria, nós herdamos, né, os filhos. Então, eu diria para você que aquela celebração, ela realmente foi muito importante para mim. E eu vivi junto com os meus irmãos. Então, nós choramos, nós rimos. Eu tentei trazer um pouco da vida dela, e viver intensamente aquele momento final ali, que foi a encomendação dela, né, antes do sepultamento. Os dias foram passando e eu fui compreendendo, a partir, inclusive, né, daquilo que eu já havia estudado e lido, a dimensão da tristeza, da saudade. E eu diria, eu sinto que o fato também de lidar com as dores dos outros e os lutos dos outros, porque na verdade, e isso é muito curioso, o seu luto acontece e a vida não para, né, Ana? Não. A vida continua e você gostaria muito que a vida parasse naquele momento para Mas poder não você para. chorar. Mas você vê todo mundo indo Isso, e você está parado porque você realmente não consegue sair daquele lugar por um momento, né? exato. E que você precisa respeitar, inclusive, isso, né? E até por conta do meu trabalho também. Então, eu continuei fazendo luto, Então você acompanhando. mesmo minuto não continuou? Exato, sim, sim. Então, missa de sétimo dia, Minha nossa. Foi muito pesado, encomendação, né? exatamente. Então, eu acompanhava as dores e os lutos de outras pessoas, mas também estava vivendo o meu luto. E para mim passou a ser assim, agora eu sei o que de fato você está sentindo. Lembra que a gente conversou, eu até falei isso ontem com o senhor, que foi assim, a gente só compreende um luto quando a gente passa por ele. Sim. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho como estar aqui no Bora Ressignificar se eu não tiver ressignificado um bocado de coisas na minha vida, sabe? Se eu não tiver passado por vários lutos, por várias Sim. questões, lutos mesmo, assim, né? De passagem de pessoas, como lutos também simbólicos que a gente passa, né? E eu acho que isso fez uma diferença tão grande, né? Para você, principalmente porque você estava vivendo
a vida continuava ali e ela estava te cobrando você continuar, né? E você tinha que fazer as encomendações de outras pessoas que também estavam ali naquela, né, passando por situações parecidas, e você com aquela dor enorme, né? É isso mesmo. Sim, sim. Então, eu fui percebendo, de fato, que alguma coisa poderia ser feita. E alguma coisa prática. E no meio dessa situação toda, eu acabei vindo transferido para cá, para Onde é Fortaleza. que você estava antes? Eu Para estava em as São pessoas Paulo. saberem, em São Paulo, né? E isso, como eu já fui apresentado, eu pertenço a uma congregação que tem como missão na Igreja a Comunicação, os padres e irmãos paulinos. Naquele momento, eu morava em São Paulo, na Vila Mariana. Eu tinha acabado de fazer a minha última especialização em psicologia. E eu estava vivendo esse processo de luto e, ao mesmo tempo, tentando compreender aquilo que estava acontecendo comigo, né? Desse processo de ajustamento emocional, das minhas escolhas, daquilo que eu tive que aprender a ressignificar para poder continuar fazendo o meu trabalho, mas, sobretudo, respeitando essas dores que vinham até mim, não é? Os limites, né? Aquele Os momento que você para limites. poder chorar, e se Exatamente. permitir chorar. Isso. Porque acontece muito, sabe, Padre Tom, que as pessoas, elas acham que, tipo assim, a vida tá caminhando, eu tenho que caminhar na mesma velocidade, mesmo com dor, e eu não posso parar para chorar. Eu já escutei tanto isso, sabe? Eu percebo que a gente precisa parar e chorar, mesmo que a vida continue, mesmo que eu tenha que trabalhar, que eu tenha que dar conta daquilo que está sendo me pedido, mas nem que eu chegue à noite e eu chore, né? E aí eu queria ver como é que foi para você nesse processo, né? Você parava, chorava, como é que era? Porque você estava ali fazendo encomendação de um corpo de uma outra pessoa, né? Com aquele luto imenso. E aí, ao mesmo tempo, uma transferência para Fortaleza, um bolo de coisa, né? De coisas Sim. passando, né? E modificando a sua vida ali, né? Eu acho que eu me tornei... Acho não. Sinto. Que me tornei mais sensível. E ao mesmo tempo, é claro, eu sinto que tem uma linha tênue, não é? Entre o papel de cuidador, e naquele momento você pode ser uma força consoladora para aquela família, para aquela, né, situação ali em que você pode ajudar. Mas, ao mesmo tempo, você consegue assimilar um processo interno, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava sentindo também a minha dor. E aquilo para mim, de fato, mexeu bastante. E o que me incomodava, assim, e eu posso dizer, mesmo como padre, como formador de opinião, como alguém que lida com isso com muita frequência, e eu pensava, eu sinto que o trabalho que às vezes nós fazemos como igreja, ele termina na missa de sétimo dia. Mas o luto não termina após a missa de sétimo dia. O luto é um caminho e é um percurso que, dependendo da forma como você lida com ele, você pode viver esse processo uma vida inteira. Então, essa compreensão de quem você é diante do luto, de uma nova história que você agora começa a contar, precisa ser assimilada quando você olha para você. Então, pensando nisso, eu comecei a aprofundar os meus estudos e conhecimentos sobre esse tema. E aí, como eu te disse, veio a possibilidade de vir para Fortaleza. E foi muito curioso, Ana, porque quando eu cheguei aqui, nós chegamos, né, no projeto de abrir a nossa comunidade aqui, 2 semanas depois, fomos surpreendidos com a segunda onda da pandemia. E então, num primeiro momento, aquilo que eu tinha pensado em relação a ir para as comunidades aqui, apresentar esse projeto nas paróquias, foi tudo Que é o projeto deixado. de poder trabalhar esses lutos, né? Isso, para um segundo plano. Mas eu entendo agora também o porquê dessa parada, para além de tudo aquilo que aconteceu, que nós bem sabemos. Foi um tempo de maturação também.
Você onde eu... precisava de se maturar em relação ao Exatamente. projeto de trabalhar com os lutados, né? Isso. E ter o seu tempo também ali, né? Isso mesmo. Assimilar aquilo que estava acontecendo comigo para poder ter um pouco mais de propriedade daquilo que eu depois iria trabalhar. Acho que é uma forma de maturidade emocional, né? Inclusive. Exatamente, isso. Então, essa compreensão eu acabei tendo ao longo do ano de 2021, e quando foi em novembro aproximadamente, outubro, novembro, agora não me lembro exatamente, mas ou outubro ou novembro, eu fiz aqui a minha primeira experiência de um retiro direcionado para pessoas que vivem o processo do luto. Gente, eu achei fantástica E essa história nesse, retiro. quero contar para você como é que é. Por quê? Qual que é a minha ideia nesse retiro? Aliar vivências da psicologia com aspectos da espiritualidade. Então, nós trazemos a importância da oração e da relação que você tem com Deus e olhamos isso a partir da sua compreensão de luto, de dor, de sofrimento, de como é que você pode também nomear o que você está sentindo, até para você compreender que processo de ajustamento você está vivendo nesse momento. A doutora Elizabeth Rosa, ela diz, o luto pode começar pelo choque do recebimento da notícia. Exatamente. Né? Ou quando você, de posse dessa notícia, simplesmente nega e não quer aceitar essa nova realidade. Lembrando, gente, Elizabeth Kubler-Ross, ela trabalhava com as pessoas que recebido a notícia do câncer, né? E aí tinha os hostels, né? Se eu não me engano, acho que eram hostels, né? Que se chamava, que ainda existe na Inglaterra, né? Que falava exatamente. São pessoas que naquele momento elas ficavam internadas e elas recebiam a notícia de que elas estavam com câncer e o câncer não tinha mais para onde melhorar. E a pessoa tinha que viver com aquilo ali, né? Com os cuidados paliativos naquele momento. Então, ela trabalhava a finitude, né? Com relação a isso. Então, naquele momento já tinha o luto. E ela começou a perceber que o luto era muito até antes, né? Exatamente. E antes e depois. Né, Ana? Antes e depois. O que eu acho de muito interessante foi que ela ampliou esse olhar para a finitude, compreendendo esses estágios finais, né, que uma pessoa vive quando está morrendo, mas ela deixa também alguém. E esse alguém vai sentir a dor dessa separação. Então, quando nós compreendemos o que é nós acompanharmos alguém nos seus últimos momentos da vida, né, nos seus estágios finais, nós vamos também viver uma dor. Porque quando você perde alguém que você ama muito, uma parte de você morre também. Então, nessa compreensão do que é que você tem ainda que honrar para continuar vivendo, para que essa outra pessoa viva em você. Através de você. Através de você. E aí eu entendi. O outro lado do luto é o amor. O amor dá sentido à nossa vida. E é interessante que esse projeto, né, que você começou, né, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse retiro, né? Ele é uma honra que você está dando, você está honrando a sua mãe, né? Você, lembra que eu até falei, até disse assim para ele ontem, gente, que foi assim, eu disse assim, Padre Tom, Deus já tinha lhe dado uma missão de ser padre, né? Já tinha que ter essa caminhada com o padre, mas ele percebeu que o senhor tinha tanto dom para tantas outras coisas, que uma dor tão grande que é a partida de uma mãe, né, foi transformada numa missão para poder amparar e socorrer tantos enlutados, né, que não sabem o que fazer com esse luto. É aquela coisa assim, toma que é teu e você não sabe o que fazer com aquilo ali, né? E aí quando você chega e diz assim, olha, eu sei como te ajudar a usar, né, a pegar essa dor e ela ser transformada, né? Você saber como lidar com ela. Isso, porque a ideia no retiro é justamente você compreender onde é que você está sentindo essa dor. Então você considera o que é humano em você, para você transcender esse humano e a partir também da sua fé, encontrar um sentido. Eu acredito que o amor ele atravessa uma eternidade. E naquilo que eu acredito como vida eterna também, não é?
Então, quando eu pensei nesse projeto e nesse retiro inicial, num primeiro momento, de fato, era para cuidar dessas pessoas. É claro que para você organizar um retiro, então aí tem todas as questões, enfim, A de logística, né? logística e até da própria participação, porque eu preciso, por exemplo, ter uma conversa com a pessoa, eu preciso saber se ela já está sendo acompanhada por um outro profissional. Fazer tipo uma Eu triagem, faço né? uma triagem, eu quero saber se ela faz uso de medicamentos, se ela teve depressão ou está em depressão. Quantos dias de retiro, São Fábio? 2 dias de retiro, Ah, né? e me Então, diga, e esse em retiro, imersão. ele é anual, ele é Isso, semestral, como é que ele é feito? anual, geralmente em novembro. Ó, que é justamente o mês onde ocorre, né, o dia de finado. Isso mesmo, exatamente. Então, num primeiro momento, foi esse o meu projeto. Até porque, na verdade, eu desenvolvo outros trabalhos também, né, Ana? É bom que... Olha, se a gente começar a sentar para fazer disputa de competição de quem trabalha mais, ele ganha, viu, gente? E olha que eu acho que eu trabalho um bocado, mas ele ganha. Então, Ana, eu tenho que dividir um pouco o meu tempo para dedicar a atenção que esse projeto ele merece. E o que eu achei de mais interessante foi que você pensa uma coisa, mas na verdade depois o projeto vai ganhando formas, né? E expressões. Eu costumo dizer que é assim, ó, eu até brinco, né? O Neuberg que está aqui, meu amigo, meu irmão, que eu digo assim, o Neuberg é assim, ó, o povo lá de cima, ele diz assim, ela tá. Ele tá então bem, peraí que eu vou organizar melhor aqui esse negócio. Aí quando vai ver, a gente se mete num monte de coisa. E quando vai ver, a gente tá não só naquele trabalho, mas a gente tem vários trabalhos de um só projeto, né? Exatamente, porque no primeiro momento eu tinha pensado apenas no retiro e no acompanhamento, porque como Paulino, nós temos a nossa livraria Paulus, que fica na Praça do Ferreira, Eu não gosto de ir é? lá, eu já fui algumas vezes. Isso, a livraria é a expressão do nosso trabalho, do nosso apostolado, e nós também atendemos lá, eu atendo lá, né? Um dia na semana, às terças-feiras, inclusive fica o convite, caso Que aí alguém você queira atende com relação às pessoas enlutadas. enlutadas ou aconselhamentos ou Olha aí, já o convite, confissões, gente. convite todas as terças-feiras. Você apenas precisa ligar para a nossa livraria, entrar em contato e marcar, não é? Às terças-feiras eu estou lá. Minha nossa, quer dizer, olha aí, tem a rádio na quarta-feira, tem a terça-feira o dia todinho fazendo os aconselhamentos, Tem as celebrações, tem as celebrações, tem tem as as viagens. viagens, tem a pastoral do dízimo, tem a pastoral da comunicação, tem a Muita casa. coisa, meu Deus do céu. Mas enfim, e aí Mas é porque eu eu digo não assim, tinha... o homem lá de cima, ele adora trabalhador. Então, quando você trabalha, ele diz assim, eu vou arranjar mais um pouquinho para ele, que eu acho que ele adora o trabalho. Como ele tem pouco trabalhador, né, que deveria ter mais, mas tem pouco, aí ele vai aproveitando os que já tem ali, sabe? Eu sempre falo assim, olha, senhor, o senhor adora um bom trabalhador, né? Então, Ana, no ano passado eu recebi um convite muito especial da Diocese de Itapipoca para colaborar na formação dos agentes das exéquias. Porque aqui nós temos uma carência, sobretudo no interior, de padres. Por quê? Porque no dia a dia você tem muitas pessoas que morrem, não é? Então, nem sempre o padre consegue estar em todos os lugares. Então, para isso, ele conta com a ajuda dos ministros. Nós temos os rituais preparados com as orações, com aquilo tudo. Mas, Ana, não basta só você ter o ritual e você saber aquilo que você vai dizer. Porque fica muito mecânico. Porque fica né? muito mecânico e você está lidando com dores. E luto, como você bem sabe, ele é muito particular. Cada história é única, né? Cada família vive do seu jeito. Então eu considerei também como um presente esse convite, e aí ao longo do ano passado eu visitei praticamente toda a diocese, colaborando na capacitação dos ministros, e ao término, para minha surpresa, mais de 1.300 pessoas participaram dessa capacitação. Que deveria fazer em mais lugares, sabe?
sim. em mais dioceses, assim, para E, poder fortalecer esse trabalho, né, do luto. exato, e para mim a minha surpresa também maior foi que assim, à medida que as formações elas iam acontecendo, mais pessoas iam entrando em contato comigo. Então algumas pessoas diziam assim, padre, volta já para cá. E eu dizia assim, não, eu ainda tenho que ir nas outras cidades, porque eu visitei 5 cidades, né? E Olha, aí assim, que trabalho. ao término desse projeto, eles disseram, e agora? A gente gostaria de continuar estudando, avançando, de que forma? Só que, logisticamente, eu moro em Fortaleza. Então, e por conta dos outros trabalhos Eles estavam também, querendo pedir uma formação continuada, né? exato. E aí eu disse, olha, eu vou pensar numa forma de eu continuar me comunicando com vocês e nós continuarmos crescendo juntos. Nasce, então, a página Um Tom no Luto. Que eu E amei esse nome. E que tem esse trocadilho, como você falou, né? Explica esse trocadilho pra gente. eu estava, então, pensando, Ana, em como criar essa página no Instagram. Como eu te disse, até como uma forma de comunicação com essas pessoas que eu já tinha acessado. E nós continuarmos estudando, avançando, entendendo um pouco mais do que é o luto. E hoje, quando você pensa nas redes sociais, você precisa compreender que determinadas plataformas, elas têm linguagens que são muito próprias. Uhum. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre o Instagram e fiquei pensando, o Instagram, ele tem uma, uma ele muda muito, ele é muito rápido, Muito movimento, tem muito né? movimento, então a coisa precisa ser constante, mas ao mesmo tempo você tem que estar no tempo deles de atualização, de comunicação, de imagem, de linguagem, enfim. Então, eu confesso para você que durante um tempo eu fiquei pensando mesmo como fiz uma pesquisa nas páginas existentes já, né? Mas pensei, eu preciso colocar alguma coisa ou pensar num tema que fale do tema do luto, mas que ao mesmo tempo não seja uma coisa triste, pesada. Até no layout da página, tudo aquilo foi pensado. Não, eu achei lindo. Gente, olha, um tom no luto, né? Assim, veja uma página do Instagram do Padre Tom, que ela é linda. Não, e tem umas pegadas, assim, de umas frases que eu achei sensacional. A minha ideia, Ana, E no os vídeos, primeiro. inclusive, eu até postei um vídeo seu hoje dizendo assim: cada luto é individual, cada pessoa é única, que é uma coisa que eu falo sempre, em todas as minhas É, palestras. Eu sempre, gente, somos únicos, não podemos nunca nos comparar com o outro, não podemos nunca comparar a nossa dor ou sofrimento com o outro, porque ela é muito própria, ela é muito da nossa história, né? isso mesmo. E assim, e essa página também é uma homenagem à minha mãe. Então, Ah, o que legal. ícone da página é uma rosa, é uma flor do deserto, não é? Eu vi que é uma flor do deserto. Porque minha mãe gostava muito de plantas. Então, a casa da minha mãe era um verdadeiro jardim. E nós tivemos o cuidado, um dos, né, dos irmãos, na ocasião, quando minha mãe faleceu, até porque ele é botânico também, ele teve todo o cuidado de registrar as últimas flores dela. Então, nós literalmente fizemos um álbum dessas últimas flores que estavam no jardim da casa da minha mãe. Que coisa linda, que homenagem Isso, linda, né? sim. E aí, nós guardamos essas imagens e quando eu pensei na página, eu pensei, eu vou querer um layout que seja florido. E é Que tudo florido mesmo. isso. Então, a ideia também da apresentação dos conteúdos passa por essa homenagem que eu faço à minha mãe, que gostava tanto de flores, de rosas, né? Enfim, desse contato com a natureza por meio das plantas. Então, eu quis também trazer isso para a página. A apresentação, tanto que eu me lembro que teve um colega, uma pessoa disse, Tom, por que você não colocou
o seu rosto, porque você poderia já trazer mais pessoas, porque você já faz um trabalho em outros lugares. Eu disse, porque na verdade, essa página não é minha. Na verdade, essa página é uma homenagem. Eu já apareço nos vídeos. Então, sim, a minha ideia é que a página se torne cada vez mais conhecida, sim, mas ela tem um propósito, que é ajudar as pessoas que vivem o processo do luto. E eu E sei, toda quarta-feira você lança um vídeo, né? toda Que as quarta-feira, pessoas saberem que você lança isso, esse vídeo toda quarta-feira, mostrando, né? Falando sobre uma temática. isso mesmo, E Ana. é lindo os vídeos, eu vi, assim, eu fiquei encantada. Ah, obrigado, Ana, Encantada, porque trabalho muito bonito seu. eu tenho um cuidado e um respeito também com cada tema que eu Sabe o que desenvolvo. eu acho interessante, Patom, que você está falando uma coisa que eu acho que é muito interessante para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que é como você trouxe esse ressignificado da morte de sua mãe. Como você está honrando ela todos os dias. Isso mesmo. Porque a morte dela, ela não foi uma morte, né, assim, lógico que como ela era uma senhora já, né, uma hora todos nós vamos partir, né? Mas não foi uma coisa assim, desculpa, eu vou colocar até entre aspas a forma que eu vou falar, que é bem entre aspas mesmo, porque assim, nenhuma morte é em vão, porque ela teve 7 filhos, ela tem uma história linda, mas assim, transformou-se num ressignificado tão bonito, né? Não foi uma morte por morrer, né? Sim. Mas foi uma morte assim, olha, morreu uma parte de mim com a senhora, mas ficou uma parte tão viva da senhora em mim, que eu tenho que transformar esse amor em algo muito mais abrangente do que apenas, né, tá transferindo apenas isso para você. Mas como a senhora sempre foi uma pessoa muito religiosa, muito do próximo, muito do outro, né? Eu quis trazer, eu me debrucei sobre o luto, porque eu entendi isso dentro de mim. E tem uma parte que você falou ontem comigo, que é assim, tem 4 anos que eu me debruço sobre isso, né? Sim. Mas o primeiro ano eu tive que me debruçar sobre mim mesmo, né? mesmo. E eu até falei assim, um curador, ele só consegue curar quando ele olha para as próprias feridas. E teve uma fala que eu falei assim, ontem, que eu disse assim, se eu tivesse encontrado o Patom no meu caminho, lembra que eu falei? Sim. Porque quando minha mãe morreu, eu passei muitos anos em luto, lutos assim severos. Eu digo, as pessoas tomam até um susto, eu falo, gente, eu passei 10 anos em luto. Foram 10 anos em luto porque eu tive que me apropriar, né? Naquele momento, uma menina de 15 anos que teve que se apropriar, né? De si mesmo, dos próprios processos. E aí, assim, no meio de uma adolescência, é muito complicado, né? E eu não tive, assim, muito ajuda emocional. Então, eu tive que dar conta disso muito sozinha, né? Até um ponto em que eu fui buscando. Eu falo 10 anos porque é um todo, mas não foi totalmente 10 anos, mas foi, tipo assim, uns 9 anos, 8 anos, mas enfim. Mas eu tive que me apropriar muito desse meu processo, sabe? E eu tava falando assim, gente, quem dera se eu tivesse tido naquele momento, um retiro onde eu pudesse olhar para dentro de mim, né? E isso é uma bênção que você traz, sabe? Porque você faz com que a igreja, ela se humanize com aquela dor, né? E tudo isso vem de quem, né? Da Dona Francisca, né? Quer dizer, até na hora de passar a passagem, de partir, Dona Francisca deixa um legado lindo que ela diz assim, meu filho, agora vai lá e dê continuidade, né? Você compreendeu muitíssimo bem, Ana, é exatamente isso, viu? Eu tenho, sem dúvida nenhuma, um carinho, um respeito e um cuidado muito especial por esse projeto, porque a cada lugar que eu chego, pessoas que me dão retorno, experiências que me são contadas, porque hoje eu já interajo muito por meio dessa página. E eu diria, o projeto, ele de fato já ganhou uma forma muito interessante, porque mesmo com todo esse cuidado, você está dentro de uma plataforma que tem outros interesses, que, né, para você gerar engajamento no Instagram, você precisa investir, enfim. Então, para mim, foi difícil, num primeiro momento, pensar em como cuidar dessa página, em colocar esses conteúdos, mas o retorno, aquilo que as pessoas estão me devolvendo, tem sido tão gratificante que eu a cada semana que eu gravo os vídeos, que eu posto toda quarta-feira, é exatamente isso. Eu fico pensando assim, nossa, que interessante.
minha mãe continua cada vez mais viva, né? E assim, É. e eu e meus irmãos, nós mantemos uma comunicação muito boa entre nós. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu posto na minha página é colocar na nossa página particular também, para que eles assistam em primeira mão, né, o vídeo que eu tô. E o que foi muito interessante, viu? Porque nós somos 7, mas cada um de nós viveu esse processo de luto de uma maneira. Então, e eu me lembro que à medida que eu ia avançando na minha compreensão do que era o luto, eu pensava, meu Deus, isso tem me ajudado tanto. E como será que meus irmãos estão? E aí eu me lembro que um dia, Ana, eu coloquei no grupo, né, dos irmãos, eu disse, hoje eu vou dar uma palestra para vocês. E aí, as palestras que eu dou hoje, né, para as pessoas, eu dei para minha família também, viu, gente? Não é casa de ferreiro espeto de pau, né? Pelo Não é. contrário, casa de ferreiro, vamos trabalhar com ferro, Exatamente, né? porque eu fiquei pensando assim, nossa, hoje Dá um eu posso exemplo. oferecer isso para tantas pessoas aqui, mas eu tenho um irmão que está em São Paulo, eu tenho outro irmão que está no Tocantins, eu tenho outro irmão que está no Mato Grosso. Então, como nós estamos em lugares, né, de que forma eles estão vivendo também esse processo de compreensão, assimilação, aceitação, né, da nossa mãe que foi, mas que continua viva. Então, eu tenho um respeito, um carinho, um cuidado muito especial por essa página. E as formações, porque eu ofereço as palestras também. Então, aqui no auditório da Paulus Livraria, eu fiz o compromisso de pelo menos 2 palestras por semestre com um tema voltado ao luto, não é? Olha que maravilha. Aí quais E, são e os dias no, dessas palestras, assim, pra gente ter uma noção, né? Para falar a verdade, já foi nesse semestre. Certo. Mas assim, Mas aí a gente divulga, né? Eu divulgo na na minha página página, sim, aqui com Edições Paulinas, né? Paulus, Paulos. isso, porque nós temos, Ah, é a Paulos, a editora Paulos. É verdade, é porque verdade. nós Inclusive tem temos, até livro de psicologia lá, temos, muitos, sim, né? sim, um catálogo muito bom, Muito sim, grande. sim. E aí, a minha preocupação num primeiro momento é com a formação hoje, né? Dar a conhecer para as pessoas como elas vivem. E assim, Ana, acabou acontecendo uma coisa muito curiosa com essa imersão no luto, porque aqui em Fortaleza eu colaboro então lá na Santa Edviges. Eu tenho 2 dias pelo menos que eu presido a Eucaristia lá, que são as quintas-feiras, 19 horas, e domingo, 19 horas também. E eu comecei a sentir que as quintas-feiras, sobretudo, se tornou um grande dia para celebrar os irmãos que já partiram. Então, geralmente, eu chego lá na quinta-feira para poder celebrar, aí vem a secretária e já diz para mim assim, hoje a gente tem 2, 3, 4 famílias aqui para celebrar 7º dia. E algumas famílias chegam para mim e dizem assim, a gente andou a cidade procurando o Senhor, porque queríamos que a missa de 7º dia fosse aqui, com o Senhor. Então, eu já entendo hoje esse cuidado tão necessário que nós podemos oferecer para as pessoas que, nesse momento de muita dor, onde elas precisam de fato serem acolhidas, e acessarem esse sofrimento, mas com dignidade. Então, eu tenho feito isso com muito carinho, viu? E a Claudinha, que é a nossa secretária lá, ela até brinca comigo, você virou o padre do 7º dia. Na realidade, você é um missionário dos enlutados, Eu né? sou, Eu percebo isso como uma missão tão uma linda. missão. Assim, tanto que Deus ele vai organizando tudo isso para você chegar e fazer essa sua parte tão humanitária, sabe? Sim. Esse olhar de sair, como você fez, né? Com o pessoal, é porque eu esqueci o nome da pipoca, os Ministros das ministros Ezequias. das Ezequias, tirando essa couraça automática, né? E fazendo eles poderem fazer, por exemplo, todo o ritual, né? Concurso. Para poder esse curso, todo o ritual, né, da morte do outro,
com uma humanização muito grande, né? Com esse olhar mais humanizado e compreendendo o sofrimento daquela pessoa que ficou, né? E eu quero te dizer ainda mais uma coisa, Ana, que foram também os retornos dessas pessoas. Elas me disseram, em boa parte dos encontros, elas vinham para mim porque era um encontro de um dia inteiro, né? Começava às 8 até às 16, às vezes Muito 17 horas. trabalho, né? Muito. Eu acredito. E sim, e ao término as pessoas vinham dizer assim para mim, padre, eu preciso dizer para o senhor, eu vim para essa formação, obrigada pelo meu padre. Mas hoje eu saio daqui mais do que agradecida a ele. O senhor não tem noção do quanto esse dia eu vou levar para minha vida. Só para você ter uma ideia, hoje eu atendo pessoas lá na livraria que vêm de Itapipoca para eu atender lá. Imagina você, 150 quilômetros para você vir e ser Para ser atendido, atendido. não é? Para você ver o tamanho do seu trabalho, como ele é importante. E é exato, e O eu Edeberg está falando fiquei... sobre porque como ele não dá para escutar, o Edeberg está falando sobre a carência que tem, né, de ter uma pessoa com esse olhar, né, principalmente um padre, né, com esse olhar tão lindo, né, não que os padres não tenham, né, mas assim, voltado, direcionado para essa questão dos enlutados. Eu acho que o Padre Tom, hoje a gente pode dizer que é a referência do padre, né, que trabalha com essa questão dos enlutados aqui em Fortaleza, né, e adjacências. E eu acho que é um olhar tão bonito. Gente, por favor, né? Eu sei que vai ser mais trabalho para o padre, mas assim, que as dioceses todas possam olhar e fazer, e chamar o padre para poder fazer mais esses cursos. Essas formações, porque precisa demais. Isso humaniza muito, sim, inclusive, né? A Igreja Católica, ela vai só ganhar mais e mais com isso, né? As igrejas vão ganhar cada vez mais, porque a gente tem que ter esse olhar humanizado, porque é muito sofrimento. É muito sofrimento, né? Assim, é o que eu sempre falo, só sabe quem passa, né? Porque são perguntas que a morte nos traz, Ana, que no dia a dia nós geralmente não fazemos. Como se aprende a morrer? Num primeiro momento é muito difícil você responder essa pergunta, porque nós olhamos para a vida sempre com um olhar de nós vamos aproveitar, nós vamos desfrutar, a vida tem que ser vivida intensamente e tá tudo certo. Não tem finitude, né? Não tem finitude. Entretanto, a morte chega e nos apresenta no primeiro momento essa finitude. E com a morte não tem como negociar, mas com a vida tem. Quando nós compreendemos que, na verdade, quando a gente está falando de morte, a gente está falando de vida. E as minhas formações, elas giram muito em torno disso. A morte, ela está inserida na vida, né? Exato. Ela faz parte do processo. Na hora que você nasce, tem até uma frase que tem no seu Instagram, na página dele, um tom, né? Um tom no luto, fala assim, nascer, quando você já nasce, você já está morrendo. Isso mesmo. Porque ali, naquele momento já é um processo de morte, né? Exatamente. E eu falo muito sobre essa dimensão de perder. A morte, ela te obriga a olhar para as perdas que você vai passar durante a vida. E o que é muito curioso, porque na verdade tudo está muito integrado. Quando você fala de morte, você fala de vida. E o que dá sentido à vida? O amor. Verdade. Mas para você compreender o amor, você tem que falar das perdas. Verdade. Então, se você não aprendeu a amar, você não aprendeu a perder. Também não aprendeu a viver. Porque as coisas, na verdade, elas estão todas muito integradas. Então, essa compreensão do que é que dá, de fato, sentido à sua vida, ela é muito mais do que você só falar que a sua vida é um hiato entre nascer e morrer, senão você olha para a sua vida de uma forma muito pequena. E nós não viemos, eu insisto muito isso nas formações, nós não viemos aqui para morrer. Nós viemos aqui para viver e para ressuscitar. E a gente atravessa essa vida rumo à vida eterna. E essa vida começa aqui. E como é que eu faço valer a vida, a pena?
cada vez que eu sou a vida. Eu gosto muito daquela passagem de Jesus, quando ele diz, eu sou a vida. Ele não diz, eu tenho a vida, eu sou a vida. Verdade. Por quê? Porque a vida não é para ser possuída. A vida é para ser vivida. Quando é que você é a vida? Quando você deixa que o melhor do seu humano fale em você. Interessante você falar isso. Eu vou tocar numa situação que a gente está passando agora, né? Que é recente, que é justamente sobre o luto do Rio Grande do Sul, né? Sim. É interessante você dizer assim, eu sou a vida, né? Quando Cristo fala isso, né, ele tá nos convidando a vivenciarmos a vida, né? E a sermos o melhor, como você acabou de falar, do ser humano. E eu acho que é exatamente o que essa tragédia, né, no Rio Grande do Sul, ele Sim. está nos proporcionando, né, a nos mostrar sermos melhores, na solidariedade, porque é tão interessante a gente falar sobre luto hoje, e essas pessoas, elas perderam tudo, né? Sim. Elas perderam toda a sua identidade, E sim. elas perderam pessoas que são familiares, sua cidade, tudo que tinha a respeito de você como pessoa, Isso. mas elas estão vivas. Elas estão vivas. Isso. E aí eu acho que, em meio a tanta dor, né, e a tanto luto, a gente precisa, inclusive, saber como tocar uma alma humana dessa, mas, ao mesmo tempo, entender que elas estão vivendo uma experiência tão pesada, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência, né? Sim, e Ana, você tocou num assunto muito sério, porque a grande verdade é, nesse momento, todos nós brasileiros estamos vivendo um luto coletivo. Verdade. A dor do meu irmão, mesmo aquele que eu não conheço, me afeta. Nós somos uma teia, né? Somos uma teia. Na verdade, interessante você falar isso, porque eu sempre falo isso, quando existe qualquer pessoa que esteja passando por qualquer situação nesse mundo, isso faz parte da gente, porque Isso nós somos reflete em filhos mim. de um mesmo planeta. Isso mesmo, isso mesmo. Nós fomos criados para compaixão. A neurociência cada vez mais avança nessa compreensão. Tanto que existe hoje tem a psicologia da gratidão, a psicologia da compaixão, Isso. toda uma abordagem voltada para isso. Pode continuar. Estudos recentes, feitos com bebês, inclusive, né? São colocados 2 bebês, um do lado do outro. Se um começa a chorar, ou o outro começa a chorar junto, ou o outro automaticamente vai na direção dele para que ele pare de chorar. Ou seja, é da nossa natureza nós sermos empáticos, compassivos e querermos ajudar. Infelizmente, nós avançamos para uma compreensão da nossa natureza que nos desconectou nesses últimos tempos. E quando nós nos desconectamos, nós passamos a ver o outro como adversário, como meu concorrente, como alguém que não é igual a mim. Mas, na verdade, a nossa humanidade nos une. É verdade. Então, aquilo que eu tenho como genuinamente humano, o outro tem também. Essa possibilidade de nós nos encontrarmos até na dor é uma possibilidade de nós olharmos para a nossa humanidade. E sabe, eu descobri também, Ana, com o luto, o quanto que, vivendo esse momento de desconexão, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de viver no processo do luto? Por que em alguns momentos você que está vivendo o processo do luto vai pensar assim, nossa, aquela pessoa que eu achava que eu iria contar desapareceu. E ao mesmo tempo apareceram outras pessoas que eu jamais imaginava e que agora fazem parte da minha vida porque elas entraram no momento em que eu mais precisava. A neurociência diz assim, quando você acessa uma dor que você não dá conta, você provavelmente vai se afastar. É a fuga. É a fuga. Eu não suporto olhar para aquilo, porque se fosse comigo eu não suportaria. Isso mesmo. E em vez de tentar buscar ajudar, eu fujo, porque naturalmente as pessoas que fogem, elas também fogem da própria dor de ser, de ser si mesmo, sabe? De ser você. Né? Dos próprios processos internos. Eu falo isso muito nas celebrações, Ana, até para que algumas pessoas que já estão feridas por conta do luto
não sejam mais feridas ainda com as pessoas que elas gostariam que estivessem Porque a gente presentes. cria muita expectativa Cria naquele que está expectativa, próximo, né? exatamente. E a gente não consegue imaginar que aquele que pode estar próximo, ele não suporta. Isso, então eu digo, olha, se você está magoada, decepcionada com uma pessoa que você achava que poderia estar mais presente na sua vida, não se preocupe. Ela não está dando conta da própria dor. Não tem a ver com você. Tem a ver, na verdade, com a dor que ela acessou nela antes. Por isso ela se afastou de você. Perfeita essa fala. Inclusive, gente, para poder ajudar, né, por exemplo, as pessoas que estão hoje passando por um processo de dor tão grande como no Rio Grande do Sul, né, é assim, a gente poder ver até onde a gente pode ajudar, Isso. né? A gente também ter a noção de que a gente quer ajudar, mas a gente tem que saber até como ajudar e até onde eu posso ajudar, Isso. tá? Depois de não estar me enrolando nesse processo e estar adoecendo mais o outro do que deveria estar ajudando, né? Sim, sim. Não sei se deu para entender assim. Sim, eu costumo usar muito a metáfora da viagem de avião. Que quando você chega, uma das instruções é: coloque a máscara em você primeiro, para depois você poder ajudar quem está do seu lado. Então, essa compreensão de que você precisa primeiro se cuidar, para depois você pensar, não é? Porque às vezes nós confundimos esse olhar que nós temos para nós mesmos com o olhar egoísta, individualista. Não é nessa dimensão. Essa compreensão de você olhar e integrar as suas dores é a possibilidade de você ser mais humano depois ao acessar a dor do outro. Porque nós falamos muito em empatia hoje, Ana, mas a grande verdade é: dificilmente você consegue ser empático, não é? Esse termo, ele virou um pouco clichê, e nós falamos muito de empatia, nós nos colocarmos no lugar do outro, mas a grande verdade é: não tem como você se colocar no lugar do outro. Você pode, na verdade, se aproximar do outro e até para poder dizer: Ana, eu estou aqui do seu lado. Talvez eu não consiga poder te ajudar, mas eu seguro na tua mão. É interessante você falar isso. Eu já tive uma situação. A gente às vezes quer ter uma receitinha de bolo, né, na hora do luto. Gente, só se aproxima e fica próximo. Isso. Às vezes não fala nada. Exato. Porque às vezes o outro não quer ouvir. Isso mesmo. Eu lembro que quando eu estava num luto muito grande, né, na minha mãe, eu lembro que as pessoas queriam falar alguma coisa e eu dizia assim: por favor, fica só calado perto de mim. Uhum. Porque eu não gosto muito de conversa. Porque quando né, quando eu tô passando por alguma coisa, eu em particular, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar quieta no meu canto, sabe? Assim, eu até falo assim, é engraçado que quem me conhece bem, os meus amigos, né, essa criaturinha aí, que assim, quando eu tô passando por alguma coisa, ele diz assim: tu desapareceu. Aí eu disse: porque eu desapareço, né? Eu fico no meu cantinho. Não consigo procurar ninguém, porque eu tenho que me reorganizar, sabe? E aí é isso, gente. Às vezes a pessoa está tentando se reorganizar. Isso mesmo. E é uma coisa que eu sempre falo: você nunca vai conseguir estar no lugar do outro, porque o outro tem a história dele. Isso. O que você pode fazer é estar próximo e dizer assim: eu estou aqui. E isso eu já fiz tantas vezes, né, com pessoas que estavam passando por situações tão difíceis. Dizem: olha, eu estou aqui. Entenda que eu estou aqui. É só isso. Eu não quero, eu não vou dizer nada para você, porque tem momentos em que dizer, você só vai se atropelar, né? E só vai se enrolar. Então fica calado, fica aqui no cantinho, porque aquela pessoa ela já está sabendo que você está ali. E ela só em saber que a sua presença está ali, ela já vai se sentir um pouco mais confiante. Mas ela sabe que você está ali, né? Então tem horas que o silêncio, né, e a presença atenciosa, porque não é uma presença, gente, de eu estar aqui, né? O Patrão está passando por uma situação, eu estou aqui, eu fico aqui no celular, ó, estou aqui, viu, Patrão? Não é isso. É a presentificação, como eu falo, né? Eu estou aqui e eu fico aqui. E eu largo qualquer coisa e eu estou aqui do lado. A hora que você precisar, você vai virar e vai dizer assim: mas eu estou não sei o que, não sei o que, não sei o que, estou passando por isso, está doendo isso, e eu estou aqui só escutando. Né? Eu acho que Deus é perfeito, assim eu considero perfeito, e tudo que ele faz é muito perfeito, né? E aí ele nos criou com 2 ouvidos e uma boca. Por que será, hein, pastor? Que ele nos criou com 2 ouvidos e uma boca. É bem assim. No meu curso, eu dou algumas dicas de como você ajudar uma pessoa que está vivendo esse processo de luto. E você tocou num ponto muito importante,
Porque, de fato, algumas pessoas, sobretudo nos primeiros dias, elas tendem a ficar mais introspectivas. As pessoas mais falantes, elas provavelmente vão falar menos, não é? Eu sou assim. Eu E, falo para os cotovelos e me calo numa situação dessa. então, alguns sintomas, eles aparecem de imediato. Por exemplo, a pessoa fica mais vulnerável para resfriados, porque a imunidade baixa, a pessoa vai ter problema de insônia, perda de apetite, ela vai ficar mais nostálgica, vai começar a fazer uma comida e de repente esquece o fogo aceso. Nos meus direcionamentos particulares, eu geralmente peço para que as pessoas evitem andar de carro sozinha, por exemplo, Se perdem, né? porque se perdem. Utilizar objetos perfurantes, porque podem cortar cebola ao mesmo tempo, sabe? Aí pode se cortar. Podem se cortar. Por quê? Porque nesse momento, o que o seu cérebro está compreendendo? Ele está juntando toda a sua força e energia para canalizar para a sua dor. Então, tudo aquilo que está em torno da sua vida está sendo desconsiderado porque o seu cérebro está entendendo que você precisa dessa força para poder estar de pé. Então, por isso, automaticamente você, não é? É uma energia de sobrevivência. É uma né? energia de sobrevivência, exatamente. Então, como ajudar uma pessoa que está dentro desse processo? Você precisa ser proativo. Porque geralmente as pessoas não vão pedir, elas nem vão falar. Então eu digo assim, quer ajudar uma pessoa no processo de luto? Chega para ela e diga assim, trouxe café, trouxe queijo. Tem aqui um almocinho para você. Nós vamos tomar um café e eu vou ficar 5 minutinhos aqui agora com você, tá bom? Ó, e eu senti também que o seu cachorro tá querendo dar uma passeada aí, hoje eu vou dar uma passeada com ele. Ó, eu trouxe para você também umas frutas. Ó, eu vou lavar aquela louça que tá ali. Seja proativo. Perfeito. Você chega e faz e pergunta também. E se a pessoa não quiser, lembre-se, não tem nada a ver com você. É um processo que ela ainda está assimilando. É da dor, né? É da dor dela. Isso me lembrou, sabe o quê, Pato? Na época da minha dor, né, muito forte, eu me lembrei agora de uma coisa que você falou que foi tão impressionante. Eu me lembro de uma costureira que trabalhava para minha mãe e para o meu irmão. E quando minha mãe faleceu, eu lembro que eu passei um ano, se deixasse, era um ano só no biscoito Richester e no Nescauzinho. Eu tinha 15 anos, né? Então, aí eu me lembro. Você falando isso, me provocou todo um pensamento do passado. E aí eu me lembro que eu ficava naquele biscoitinho, e era aqueles de 6 biscoitos só, e um Nescauzinho, né? Porque era a única coisa que tinha ali muito fácil. E como eu, às vezes, passava muito mal com a hipoglicemia, então era uma forma que eu só tomava e comia aquilo ali. E aí eu me lembro que ela ia lá, né? Eu não olhava nem como é que estava. Eu não ajeitava meu quarto, eu não fazia nada, eu só ficava em cima de uma cama. E o máximo que eu conseguia ter era força para ir para o colégio, porque eu não queria reprovar, porque era uma forma de honrar minha mãe. E aí eu me lembro que ela chegava com o almoço, todo prontinho, na bandeja, e levava para lá e ficava tentando puxar a conversa comigo. Isso me emocionou tanto lembrar disso agora. E no café da manhã, ela queria que eu comesse alguma coisa, né? Aí ela batia na porta e eu tava assim arrasada, eu me lembro demais. E ela pegava, eu lembrei tanto que um dia desse eu disse, meu Deus, cadê ela? Que faz tanto tempo que eu não vejo. Aí, eu lembro que ela batia na porta e dizia assim, vamos passar um café? Sua mãe ia querer tanto se tomasse um cafezinho. Aí eu disse, depende, se você pode trazer para cá. Aí ela levava o dela, levava o meu, e a gente ficava comendo lá, né? E eu não tinha nenhuma instrução sobre isso, mas a humanidade, né? A empatia e o amor era tão grande, né? Ela era tão humana comigo. E eu lembro que aí eu não jantava, porque como ela saía, ela tinha que ir embora, né? Mas no outro dia ela estava às 5 horas da manhã, preparando o café com leite e o pão, e levava para mim e a gente comia juntas. E era assim que ela fazia com que eu não ficasse só com os 6 biscoitinhos e o Nescauzinho. É interessante. E você falando isso, é exatamente
essa forma proativa, né? Isso mesmo, sim. E, de novo, e aí nós nos conectamos de verdade com o melhor que nós temos do outro, não é? Verdade. Porque como cada pessoa vai viver esse processo no seu tempo e a seu modo, então, até para que ela encontre as palavras adequadas, né? No primeiro momento, as palavras fogem, não é? Você não consegue como se expressar. Então, os gestos, as atitudes, as ações que você pode fazer por essa pessoa vão depois dar aqui a linha, né? Daquilo que você vai construir também com essa pessoa. E é interessante, estava me lembrando agora, né, dessa história. Porque antes da minha mãe falecer, eu era muito mimada. Meu Deus, era insuportavelmente mimada. E aí essa moça fez, eu enchia o saquinho dela demais, porque eu tinha mania de dizer que eu queria cantar com uma voz horrorosa. Aí eu pegava o cabo de vassoura e ia cantar, e ela dizia assim, não, Patrícia, ninguém aguenta mais a tua voz, mulher. E eu dizia, vai ter que aguentar, porque eu sou filha da Dona Isara, vai ter que aguentar. E eu ficava enchendo o saco da pobre. E aí, quando minha mãe faleceu nesse mesmo ano, porque eu tinha 14, eu estava desde os meus 12 anos lá. Então, eu tinha 14, 13, e aí eu brincava, eu sempre fui muito extrovertida, né? Então, eu brincava, eu pulava, eu enchia o juízo desse povo. E quando ela faleceu, ela viu que aquilo ali murchou, né? Não existia mais aquela menina que cantava, que brincava, que, né, que fazia as piruetas e tal. E aí ela fez o contrário, ela foi me procurar, né? E é interessante você falando isso, ela nunca falou nada. Ela só falava assim, como a Dona Isabela faz falta, né? Mas ela era tão maravilhosa, e ela contava as histórias, que eu acho que é uma coisa que é interessante, se a pessoa começar a te dar, né, a pessoa que está com luto, ela começar a te dar oportunidade de falar da vida dessa pessoa, não da hora da morte. Eu me lembro que ela falava sempre da vida, como ela era espirituosa, como ela era uma pessoa muito humana, né? Sua mãe, não sei o quê. E aí isso me dava tanto encanto, sabe? Que eu gostava quando ela chegava com o almoço, porque aí a gente ia contar das coisas positivas da vida da minha mãe, né? E eu acho que é isso, quando a gente tem que falar sobre a vida do outro, né? Não do momento de morte, porque o momento de morte, aquela que está enlutada já está sentindo tanta dor. Sim. Que falar sobre a morte é só piorar aquele sentimento e aquela ferida, né? Sim. Você tocou num ponto muito, muito interessante, que eu falo isso também nos meus atendimentos, Ana, que é, aí sim, a escuta verdadeiramente empática. O que geralmente acontece quando você não está preparado para poder ajudar uma pessoa que está vivendo o seu processo de luto? Eu me encontro com você, que está vivendo essa dor, que está passando por esse processo, e ao invés de eu ouvir a sua história, eu começo a falar da minha história. De dor, de luto, de morte, de sofrimento. Só que naquele momento, tudo que você não quer é me ouvir. Porque você já está nessa dor. Então são duas dores sendo acessadas. E é muito difícil, num primeiro momento, você dizer isso para a pessoa, porque ela também, querendo te ajudar, começa a falar dela. Que eu digo, sabe, que é o comparativo de desgraça. Na falta do que fazer, eu fico falando todo tempo da minha dor pro outro, para poder dizer para ele que olha, eu também passei por isso. É um comparativo de desgraça. Eu disse, gente, vamos parar com esse comparativo de desgraça. A gente precisa saber escutar o outro, né? Eu costumo dizer até assim, Ana, se for necessário você mudar de supermercado para não encontrar aquelas pessoas, mude. Porque é Sim, horrível, você né? tem todo o direito de dizer, não quero me encontrar com as pessoas. Por exemplo, eu fiz um vídeo agora no final do ano que foi sobre a questão, muita gente me perguntando, e eu falei, eu vou fazer um vídeo. O que fazer nas festas? Sobretudo festas de final de ano, sobretudo no primeiro ano, que você sabe que o primeiro ano, até você passar por todos os ritos, é um ano mais delicado, digamos assim, né? O primeiro Natal. Eu confesso que primeiro ano novo. Meus primeiros 5 anos foram desesperador. Sabe que eu tinha ódio? Desculpa a palavra, mas era ódio mesmo. Eu tinha ódio do Dia das Mães. Uhum. Quando chegava o Dia das Mães, eu desaparecia. Sim. Aí o pessoal, mas não sei o quê. Aí tinha gente que era insistente, dizia assim, mas vinha passar o Dia das Mães comigo, eu sou sua segunda mãe. Eu digo, vai pro inferno, porque você não é minha mãe, não.
Gente, na vontade, porque a vontade que ele tem, né? Eu dizia assim, Isso. eu ficava só assim, meu Deus. A vontade que eu tenho de mandar a pessoa pro inferno, mas eu não posso mandar a pessoa pro inferno. Aí eu dizia, não. Aí eu dizia assim, não, tá bom, muito obrigada. Aí eu desaparecia do planeta. Naquele dia eu desaparecia do planeta. Aí se você me visitar dentro do meu quarto trancada. Eu digo assim, olha, você não tem obrigação nenhuma de comparecer a qualquer festa onde você não está preparada ainda para estar lá. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, às vezes, nós queremos adiantar um processo que ainda não foi assimilado internamente. Uma dica: olhe sempre para o seu corpo. O corpo é o último lugar que esquece. Porque às vezes, Ana, nós olhamos para nós ou para nossa mente e nós dizemos assim: já esqueci, não, já está tudo certo. Mas o seu coração começa a bater, a sua mão começa a suar. Um enjoo, uma náusea, né? A Você começa a imunidade baixa do tremer. nada, você começa tem gente que sente uma febre. Exatamente. Ou seja, o seu corpo está dizendo que, na verdade, você ainda não esqueceu, que ainda precisa ajustar alguma coisa. Então, você não é obrigada a nada. Você precisa respeitar o seu luto. Ah, nossa, mas a família toda vai se reunir no próximo Dia das Mães. Mas se você não estiver preparada ainda, porque será o seu primeiro Dia das Mães sem ela, não vá. Se respeite. Se respeite. Até para você respeitar a história que agora passa a ser contada. Por você com ela. E o que é muito curioso, né? Porque é essa compreensão do luto que o tempo todo te atravessa, demora um pouco até a gente compreender, viu? Porque primeiro nós queremos, Ana, racionalizar isso. E não é pela razão. Não é dá. pelo coração. Você precisa sentir para depois entender. O que nós geralmente fazemos? Nós entendemos e depois sentimos. Só que nesse caso você precisa permitir as emoções para que você depois as compreenda. É o que eu sempre falo que é assim, converse com as suas emoções. Isso mesmo. Não adianta você racionalizar, porque as emoções, quando você racionaliza, elas vão além de você. Aí começa a aparecer os transtornos de ansiedade, a depressão e várias outras coisas que não precisaria estar incluído no luto, mas se inclui exatamente porque você está querendo racionalizar aquilo que não se racionaliza. Isso mesmo. Porque você precisa compreender o processo emocional que está dando conta de você. Isso mesmo. Né? É entender que, por exemplo, naquele dia que você quer gritar, chorar, né? E botar para fora e falar, pronto, fez isso aí para e pensa, né? Qual foi o motivo de tudo isso aí, essa catarse toda que eu quis fazer, né? Uhum. Eu preciso conversar com isso. Mas não é racionalizar, porque se a gente for racionalizar, vai dizer, eu fui irracional naquele dia, eu não devia ter feito isso, aí vem um sentimento de culpa e vem um processo de adoecimento. Não, é dizer assim, eu chorei, botei para fora, falei tudo que eu tinha que falar, e agora eu vou entender que aquilo foi necessário para mim, entender o que é que aquilo ali trouxe a chegar a esse ponto. Eu penso assim, né? É exatamente isso, Ana. Só que essa compreensão demora, né, Ana? Demora. Demora um pouquinho. Mas olha só, quanta coisa tem pra gente poder falar do luto, né? E na verdade a gente tá chegando no final. Eu acho que todo mundo vai dizer assim, que pena. Gente, eu ficaria com ele mais um tempão. Na verdade, eu faria ele de chaveirinho para levar para casa e ficar me consultando, perguntando as coisas e tal. A gente sempre, assim, né? Antes de qualquer coisa, Padre Tom, gratidão por esse momento tão rico e tão lindo. Gratidão, eu acho que assim vai tocar muitos corações que estão aqui, sabe? Que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, tanto no Spotify quanto nos vendo no YouTube, né? A gente vai terminar daqui a pouco com uma mensagem, mas assim, gratidão pela sua vinda, gratidão por ser o filho da Dona Francisca, um dos 7 filhos da Dona Francisca. Gratidão, Dona Francisca, por ter educado, né, um filho tão bacana, assim, de uma união tão linda. É uma missão, não tenho para onde correr, né? Assim, o seu ressignificar virou uma grande missão. Assim, às terças-feiras vai, aconselha as pessoas, tem um retiro, trabalha com isso numa página linda, que assim,
Quando você falou assim sobre as rosas, né, eu particularmente, minha mãe amava rosas e tinha vários jardins no nosso sítio. E tem uma especial que é a preferida dela, né? Que é a Bulgari. E eu confesso, quando eu estou em oração por ela, né? E eu estou numa oração muito grande, eu estou muito conectada com Deus nessas minhas orações. Em alguns momentos eu sinto o cheiro da Bulgari no meu nariz, e eu acho que acontece às vezes isso com algumas pessoas, né? Tem pessoas que dizem assim, eu vejo quando eu estou em oração, e eu lembro que meu filho gostava muito de uma borboleta, e eu vejo uma borboleta de cor, tal, da cor que ele gosta, e eu sinto ali que é um sinal, sabe? Um sinal de uma ligação que eu estou tendo com ela, muito forte. E eu acho que eu entendo, porque assim, eu já escutei pessoas dizer assim, olha, meu filho gostava muito de uma borboleta azul. E é tão difícil ver uma borboleta azul, né? E aí, às vezes, a pessoa está num prédio, não sei quantos andares, e de repente ela está em oração pelo filho e aí e aparece uma borboleta azul. E eu sempre falo assim, gente, são sinais de Deus nos mostrando que, né, para mim, né, assim, especificamente. E eu penso assim, sabe, foi muito lindo, muito rico tudo isso, né? E eu acho que sua página é um bálsamo para muita gente, né? E vai continuar sendo. E, gente, olha, acessem, tá? Do jeito que eu também peço que possam também se inscrever aqui no nosso canal. E quem tiver interesse de poder nos patrocinar para dar, né, para nos ajudar na nossa manutenção do nosso podcast, nosso Bora Ressignificar também. Nós estamos aceitando essas doações, né? Fazer jeito, parceria. Fazer essas parcerias que eu acho que ajuda muita gente. Então, assim, agora é a sua vez de poder dizer alguma coisa e eu só tenho gratidão mesmo. Ana, eu que agradeço a possibilidade de poder apresentar esse projeto. Tenho um carinho, como nós conversamos sobre esse trabalho, que na verdade agora, como bem disse você, é mais uma missão do que um trabalho. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, de falar do Um Tom no Luto, convidar você para passar a me seguir na página do Instagram, Um Tom do Luto, por extenso. E lá nós podermos juntos aprendermos um pouco mais sobre esse processo. E me faz lembrar a fala de um colega meu, Ana, que quando eu compartilhei com ele que estava estudando, trabalhando, né, nesse projeto, ele disse, nossa, é tão difícil falar do luto, eu acho que eu falaria algumas linhas e já não teria mais o que dizer. E trabalhando nesse projeto nesses últimos 4 anos, eu me sinto um iniciante. Eu tenho a sensação de que eu ainda não sei nada. E ele tem sido, de fato, para mim, uma descoberta a cada dia. E eu tenho realmente me debruçado, me dedicado para poder aprender cada vez mais e trazer novos conteúdos. Então essa página também é uma forma de nós avançarmos para uma compreensão daquilo que é o luto e crescermos juntos nessa compreensão, sobretudo, do que é a vida. Eu entendo hoje muito que falar da morte é falar da vida. Então, bora ressignificar a vida com amor, com respeito, com alegria, para que essa vida proposta, trazida por Jesus, seja de fato abundante, bonita, seja farta, seja bela. O Paulo VI tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, o mundo tem necessidade de beleza para não cair no desespero. E eu acredito que nós podemos trazer mais belezas para esse nosso mundo de hoje. Então agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. Gente, coisa linda, viu? E a nossa frase, que a gente sempre termina com uma mensagem, gente, é assim, a vida significa tudo o que ela sempre significou. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. E eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Santo Agostinho. Isso é uma pessoa que parte, faz sua passagem e diz assim, que eu não saio dos seus pensamentos, que eu não saio da sua vida porque eu lhe pertenço, eu pertenço às suas lembranças, a tudo aquilo que a gente viveu juntos, né? Que parte da gente vai com aquela pessoa, mas também parte fica, né? Isso mesmo. E que a gente, nesse momento, a gente pode se presentear e presentear o outro com os nossos ressignificados. Então, assim, gente, com todo carinho, todo amor, então vamos lá. Bora ressignificar que a vida ela foi feita para isso. Então,
Um beijo grande a todos vocês e muito, muito obrigada por mais esse momento. Então vamos lá, bora ressignificar, né, Fábio? Obrigado, querida. Bora ressignificar. Muito obrigado.